Olá, sejam bem-vindos ao quarto Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Eu sou a professora Carla Comatos Machado, coordenadora do curso de Fisioterapia do Unisalesiano de Araçatuba. E é um imenso prazer que eu estou aqui hoje com uma pessoa assim, com um currículo muito bom, excelente, uma pessoa que foi me indicada pela professora Carolina Rubio Vicentini Verde, que é a nossa docente da disciplina de ecoterapia. Ela vai estar com a gente daqui a pouco, e é um prazer imenso ter aqui a doutora Andréia Gomes Moraes, reside em Brasília, tirando um tempinho para poder falar da ecoterapia, da importância da ecoterapia como método de reabilitação teórico e prática clínica. Então, assim, é com muita alegria, com muita satisfação que a gente recebe você aqui nesse evento, nesse grande evento. Andréia, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço as palavras, agradeço a Carol e a você por essa oportunidade, por esse convite. É uma missão muito fácil, né? Porque falar de ecoterapia, que é falar daquilo que a gente ama fazer, é fácil. Então, eu vou projetar e aí eu peço que você me confirme se está aparecendo direitinho. Então, aparece a apresentação para você? Parece, Andréia, certinho. Pronto. Então, muito bom dia a todos. Como eu fui apresentada, eu sou Andréia Moraes, eu sou fisioterapeuta. Vou falar aqui rapidamente, né, brevemente, meu currículo, meu mini currículo. Eu formei aqui em Brasília, na Universidade Católica. Sou professora da Secretaria de Educação do Estado. Então, logo em seguida, eu fiz uma especialização que abrangesse tanto a área da fisioterapia quanto da educação. Então, eu sou especialista em psicomotricidade. Em seguida, eu descobri que eu amo fazer pesquisa, que eu amo ser pesquisadora. Então, eu fiz mestrado e doutorado buscando evidências para a ecoterapia. O meu mestrado foi com crianças com paralisia cerebral e os efeitos da ecoterapia. No doutorado, nós analisamos os efeitos da ecoterapia, mas para pessoas com esclerose múltipla. Atualmente, eu estou como coordenadora do Centro de Ecoterapia da Polícia Militar, aqui em Brasília. Amo o lugar que eu trabalho. Acho que a ecoterapia tem um potencial incrível de transformar vidas. Então, baseado nisso também, tenho a oportunidade de ministrar cursos pela Associação Nacional de Ecoterapia e também, assim como a professora Carol, sou professora universitária, minha cadeira na universidade é na neurologia, e eu espero que a gente tenha um momento bem interativo aqui, espero poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência. Então, eu poderia começar falando sobre o que é a ecoterapia, mas eu decidi compartilhar com vocês a história de algumas pessoas que tiveram as suas vidas modificadas, transformadas por meio da ecoterapia. Então, eu vou colocar o vídeo e, se não estiver saindo o som, você me avisa, por favor. Tá dando para ouvir? Tá baixinho, Andréia, tá baixinho o som. Tentei aumentar aqui um pouquinho. Ainda tá Tá baixo. ruim? Tá ruim. Então, olha só. Então, se o áudio tá ruim, ele tá no máximo, deixa eu até ver se aqui ele também tá no máximo. Eu acho que vai mudar pouca coisa. Então, eu não vou passar o vídeo todo, mas eu vou falar sobre o caso e vou mostrar para vocês o final do vídeo. O que é essa história? Essa criança teve a oportunidade de fazer ecoterapia e, por meio da ecoterapia aliada aos outros tratamentos que ela estava fazendo, ela desenvolveu a marcha. Então, como vocês podem ver aqui, não foi um vídeo editado, não.
foi a história mesmo da mãe que mandou: "Olha, ela está andando, queria compartilhar, olha que incrível". Então aqui no final do vídeo, vocês vão ver, o pai fez uma filmagem mesmo caseira, compartilhando com a família, ela dando os primeiros passos em casa. Mostrando ela andando pela casa toda. E aí eu tenho uma outra história incrível para vocês terem a noção do quão impactante é trabalhar com essa área. Então, olha que interessante. Esse vídeo aqui é da Milena, quando a Milena fez ecoterapia aqui no Centro de Ecoterapia da Polícia Militar. Anos após, né, eu recebi uma ligação dizendo: olha, tem uma pessoa que quer te fazer uma visita, que tem uma surpresa boa para contar. Qual era a surpresa boa? A Milena passou na faculdade, no curso de Direito da Universidade de Brasília. Então, ela foi muito notícia, porque foi a primeira aluna de Direito com paralisia cerebral. E aí a gente para pensar o quão gratificante é. A gente é fisioterapeuta, eu estou aqui, né, fazendo a minha obrigação, nada além do que isso, mas se ela não volta e não me conta, eu nem tenho ideia da onde o nosso trabalho chega. Então, aqui é a Milena, né, vindo aqui me contar. Não está saindo o som, Andréia. Não está saindo? Não. Ai, gente, que pena. Aqui ela está contando, eu vou passar então os vídeos e aí eu comento, né? Ela está contando que passou, né, para direito, que ela é grata à ecoterapia e que agora ela quer ser delegada, né? Então eu brinco que eu estou esperando a nova visita dela com ela aí já delegada. E aqui é uma pena não estar saindo áudio. Por quê? Também é uma criança, nesse caso, ela já andava, só que com o auxílio do andador, e aqui ela andando pela primeira vez em sala de aula, sem o andador, e as crianças, né, muito empolgadas, muito eufóricas, a professora emocionada, também é um vídeo caseiro que foi feito ali na hora, no momento exato, né? Nada padronizado. E aí uma das crianças falam, né? Nossa, que legal, Elias, nem precisa mais do andador. Então é muito bom a gente fazer parte disso tudo, né? Eu vou passar esse vídeo, embora eu sei que não está saindo som, só para vocês verem o tamanho do sorriso do Elias, né? Então é sobre isso. O sorriso fala mais que 1000 palavras. No outro vídeo, ele participando, né, das Olimpíadas na escola pela primeira vez. Então é sobre isso que eu venho falar para vocês, sobre um método que a gente tem disponível e que ele pode transformar vidas. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma lei, que é a Lei 13.830 de 2019, que vem falar um pouco, abordar um pouco sobre ecoterapia. E lá na lei vem essa definição, que a ecoterapia ela é um método de reabilitação que vai utilizar o cavalo em uma abordagem interdisciplinar. Como eu vou mostrar para vocês, existem vários profissionais que atuam no contexto da ecoterapia, profissionais da área da saúde, da educação, da equitação, voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. Eu gosto muito dessa definição, principalmente dessa parte, como a gente vem abordando muito na fisioterapia com a utilização da CIF, tentando enxergar o paciente não de uma forma única, mas de uma forma integral, de uma forma geral, biopsicossocial. Nessa lei, existe um termo que a gente usa muito na ecoterapia, que é praticante. A gente dá preferência pela palavra praticante ao invés de paciente,
Porque a gente acredita que a partir do momento que a pessoa está lá, em cima do cavalo, respondendo continuamente aos vários estímulos que o cavalo oferece, ela não é passiva. Ao contrário, ela participa ativamente do processo de reabilitação. E aí, como eu falei, a ecoterapia ela é uma grande engrenagem. Existem vários profissionais de áreas distintas. Quanto mais profissionais de áreas diversas a gente tem no centro de ecoterapia, ou seja, quanto maior é essa engrenagem, eu digo que melhor é. Porque quando a gente discute o caso clínico de um praticante, a gente sai daquela visão mais micro, né, daquela visão que a gente tem mais específica da nossa área, para uma visão mais macro, né, para uma visão mais global de todas as áreas. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito forte e que enriquece muito o nosso trabalho, né? São vários profissionais atuando junto, né? Então, esse trabalho em equipe, sem sombra de dúvidas, também faz a diferença. E aí, vou falar muito breve sobre o histórico, porque não é o foco, né, da nossa aula de hoje, mas o cavalo ele é usado com finalidades terapêuticas desde anos antes de Cristo. Hipócrates, Asclepíades já indicavam o cavalo como uma forma de aquisição ou manutenção da saúde física ou mental. Fato é que isso é usado há muitos anos. No entanto, quando a gente pensa numa prática baseada em evidências, quando a gente pensa num método mais estruturado, vocês vão ver que isso é mais recente. Foi após a Primeira Guerra Mundial que o cavalo tomou lugar definitivamente no campo da reabilitação. No Brasil é algo novo. Se a gente pensar que em 1989 é que o método foi instituído pela Associação Nacional de Ecoterapia, que é a ANDE Brasil, que fica situada aqui em Brasília, lá na Granja do Torto, é muito novo, né? Datado de 89. Então, a gente ainda está construindo, né, a base sólida para esse método. Embora a ANDE Brasil fique localizada aqui em Brasília, ela tem abrangência nacional, então em vários estados acontecem o curso de formação. E aí a gente tem marcos importantes também que devem ser mencionados nesse histórico, que é a própria lei de 2019. Em 97, a gente teve o reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina. Em 2008, o COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, também reconheceu, por meio da Resolução 348, a ecoterapia como um método a ser utilizado por profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional. E aí eu queria que vocês pensassem rapidamente aí junto com a gente. Será que, além de historicamente falando, a ecoterapia também evoluiu ao longo do tempo como uma prática baseada em evidências? Será que sim? Então vamos lá. Olha só, tem um artigo que ele foi publicado que ele buscou fazer uma revisão de mapeamento de todos os artigos que foram publicados em revistas publicadas que tivessem revisão por pares, né? Então, eles mapearam todas as publicações em revistas que tinham correção por pares de 1980 até 2018. E aí, palmas para o Brasil, porque nós fomos um dos países, né, por meio desse artigo, que mais publicaram aí em ecoterapia. Então, a gente sabe que, apesar, né, de toda a dificuldade de investimento, de ter verba em pesquisa, ainda assim nós estamos lá firme e forte, pesquisando e trazendo aí evidências para essa área. E aí, quando a gente vai no PubMed, que é uma das principais bases de dados na área da saúde, a gente observa aqui, ó, pelo gráfico, que está havendo o quê?
um aumento das publicações científicas. E isso é importante, porque vai trazendo respaldo para a nossa prática clínica. Então, eu fiz essa busca no ano de 2021 e a gente encontrou aí 318 resultados. Refiz a busca em 2022 e nós fomos para 355 resultados. E hoje, exatamente hoje, eu entrei, coloquei a palavra-chave e nós já estamos aí com 447 resultados. Então, que bom que isso está só crescendo, que isso está só aumentando. E aí, o que que acontece? Aquele mesmo artigo que eu falei para vocês do mapeamento, olha quantos diagnósticos, quantas condições de saúde nós já temos alguma publicação em ecoterapia. Então, paralisia cerebral, atraso do desenvolvimento, síndrome de Down, deficiência intelectual, até mesmo questões ortopédicas, como dor lombar, né, transtorno psicótico, transtorno de linguagem. Então, é só para vocês terem uma noção do quanto de publicação a gente já tem. E aí, a gente tem que começar a pensar, será por que esses artigos vêm mostrando uma evidência científica e vem mostrando resultados positivos com a ecoterapia? Então, antes da gente entrar na ecoterapia propriamente dita, mas isso tem muito a ver com os resultados que a gente consegue, eu queria convidar vocês a pensarem junto conosco. Por exemplo, como será que a motivação interfere no processo de aprendizagem? Por exemplo, eu espero que todos vocês estejam muito motivados para essa palestra, para essa aula de hoje. Porque se vocês estiverem motivados, vocês vão estar atentos a tudo que eu estou falando. Só que antes da gente pensar em como a motivação pode interferir nisso, a gente tem que pensar em como que a gente aprende. E a gente aprende por repetição. Então, se eu fosse professora de matemática, eu ensinaria uma fórmula para vocês e em seguida eu daria uma lista de exercícios para que vocês pudessem se exercitar e aprender aquele conteúdo. O que o cavalo faz? Ele repete um padrão cíclico de movimento. E isso facilita o aprendizado motor. Então, quando a gente fala que a gente aprende por repetição, isso não acontece só com aprendizado cognitivo, com aprendizado motor também. A gente aprende uma habilidade nova, ou a criança aprende a andar, primeiro ela fica em pé, desajeitada, ela cai, aí ela vai repetindo até que ela aprende, e isso é automatizado. E aí a gente vem para a motivação, montar a cavalo. Esse contato com o cavalo é prazeroso. A gente cria um vínculo com o animal. E isso nos traz essa motivação que é tão importante. Por quê? Quando a gente está motivado, o nosso sistema límbico é ativado. E isso facilita a nossa aprendizado. Facilita a memorização. Então, estamos motivados, nossa atenção seletiva aumenta. Com isso, eu aprendo mais e se eu tenho prazer em fazer algo, se eu estou motivado, eu vou querer fazer aquilo por outras vezes. E aí a gente vem, então, estou motivado, gosto de fazer aquela terapia, sair do ambiente clínico para um outro contexto, que eu já vou falar melhor sobre isso, mas aí a gente tem também o contexto sensório-motor, ou seja, a ecoterapia ela é uma atividade multimodal. Isso significa que quando o praticante está lá durante a sessão, montada no dorso do cavalo, tanto os sistemas visual, auditivo, sensorial, motor, tudo está sendo estimulado e isso faz com que
vários sistemas estejam sendo recrutados e integrados para uma melhor resposta motora. E aí nós temos, então, o grande, né, ator de tudo isso, que é o cavalo, que sempre se fala assim: a parte motora melhora porque o movimento do cavalo ele é tridimensional. Então, o que isso representa? Significa que quando o cavalo se desloca ao passo, ele desloca quem está montado no seu dorso nos 3 planos de movimento. Então, aqui, ó, no plano sagital, a gente faz o movimento de flexão e extensão, o para frente e para trás. Quando o cavalo se desloca, no plano frontal, a gente faz as inclinações laterais, para um lado e para outro. E ainda no plano transverso, a gente tem os movimentos rotacionais de quadril. E como o cavalo se movimenta no eixo vertical, a gente ainda faz o para cima e para baixo. Então, por isso que a gente fala movimento tridimensional, porque existe o deslocamento nos 3 planos de movimento. E aí o cavalo tem variabilidade de movimento, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu posso utilizar o passo, trote, o galope. Dentro do passo, eu posso alterar a amplitude e frequência do passo do cavalo. O cavalo ele tem ritmo. Isso fica muito claro quando a gente anda no asfalto, né? Aquele toque, toque, toque. Então, isso auxilia nessa coordenação do movimento. Ele é regular, tudo que produz numa diagonal produz na outra, e é dinâmico. O cavalo nunca está completamente parado, então ele está estimulando o tempo todo com que ajustes posturais aconteçam. E aí existem artigos que já comparam o movimento do cavalo com o movimento humano. Então, esse estudo aqui, por exemplo, eles focaram a atenção no movimento pélvico, comparando o movimento da pelve da pessoa andando no solo e depois o movimento da pelve da pessoa estando montada a cavalo. O que eles descobriram? Que as amplitudes de deslocamento e as translações são semelhantes entre a caminhada no solo e o andar a cavalo. Então, uma vez que um cavalo pode transmitir movimentos semelhantes ao padrão de caminhada humano para a pelve do cavaleiro, montar um cavalo pode fornecer benefícios terapêuticos para pessoas com deficiência que não conseguem se mover em um padrão de marcha típico. Ou seja, para aquelas pessoas que utilizam cadeira de rodas, para aquelas pessoas que não têm marcha, ou para aquelas pessoas que têm uma alteração no caminhar, o montar a cavalo gera movimentos pélvicos muito semelhantes do que ela estaria gerando, né, se ela estivesse caminhando por si só. Já esse outro estudo não focou no movimento pélvico, ele focou no movimento tridimensional do cavalo, da pessoa estando montada a cavalo e da pessoa caminhando. E observou a mesma coisa. É exatamente igual? Não é exatamente igual. Mas é parecido as acelerações do andar do cavalo com o do homem. É comparável, né? Se a gente tanto da parte quantitativa quanto qualitativa. Então, andar a cavalo pode gerar estímulos motores e sensoriais também semelhantes ao que produz quando você está caminhando. Então, isso pode oferecer benefícios para pessoas que têm dificuldades de locomoção. Hoje, tem havido esforços, né, de fazer essas comparações, de mostrar, então, os benefícios da parte locomotora. E aí, quando a gente pensa do ponto de vista neurofisiológico, durante uma sessão de ecoterapia, está acontecendo a atuação do sistema nervoso. Nós temos aí os nervos sensitivos captando todas as informações que estão sendo dadas.
enviando para o sistema nervoso central, que processa, integra essa informação e gera uma resposta motora. Então, todos os nossos órgãos dos sentidos sendo recrutados, né? Então, eu vou mostrar esse videozinho aqui para vocês, ó. O cavalo, aqui, ele nem tem som de qualquer forma. O cavalo, né, ele se desloca. Olha esse segundo paciente, eu peço para ele tirar a mão da alça, ele se desequilibra, né? Isso é recrutado, né? Musculatura para que ele retome. A gente muda o posicionamento do praticante sobre o cavalo, mudando a referência, a estimulação do meu sistema nervoso. Né? O cavalo ele tem temperatura, ele tem textura, ou mesmo pegando a folha de uma árvore, a folha também tem cheiro, tem textura, né? Ou mesmo atividades direcionadas, no qual ele tem que fazer uma tarefa, pegar um dado que tem uma letra, que tem que falar uma palavra que comece com aquela letra. Então, são algumas atividades que a gente faz no ambiente ecoterápico, buscando o nosso objetivo terapêutico com cada um dos nossos praticantes. Então, tudo isso leva ao que a gente chama de neuroplasticidade. Então, o que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso sistema nervoso de se reconectar, de ter novas conexões sinápticas. E é isso que está acontecendo com vocês agora. Vocês estão aprendendo informações novas, estão fazendo novas conexões. E é assim que a gente reabilita. E aí a gente vem para o contexto ambiental. Como que o contexto ambiental favorece os nossos resultados terapêuticos? Por meio do fato de que a gente sai do ambiente clínico, a gente vem para um ambiente aberto, com contato com a natureza, com o vínculo com o cavalo, como eu já falei. Montar é prazeroso. A gente tem um ambiente extremamente rico do ponto de vista sensorial. Tudo isso favorece a participação ativa. Até a nossa vestimenta muda. A gente sai daquele jaleco, a gente sai daquela vestimenta toda branca, né? A gente tem pacientes que até têm a síndrome do jaleco branco, né? Então, tudo isso dificulta, né? Faz com que não exista a lassitude, que é realmente aquele cansaço, né? Da terapia. E o cavalo tem esse outro aspecto, né? Se a gente para pensar, por exemplo, num paciente, né, que está aí numa cadeira de rodas. Esses dias eu fui atender um paciente com lesão medular, e aí quando a gente conseguiu montá-lo, quando ele subiu no cavalo, uma das primeiras coisas que ele falou foi: nossa, desde o meu acidente, né, que foi um paciente pós-lesão por arma de fogo, então a lesão medular foi por essa causa, né? Então ele disse: nossa, eu nunca mais tinha visto o mundo daqui de cima. Eu estou sempre num padrão de baixo para cima, as pessoas estão sempre de cima. Ele falou: nossa, dá até medo, né, estar aqui em cima, né? E aí, passado alguns atendimentos, ele voltou a dizer: nossa, agora eu estou até conduzindo o cavalo. Então, se eu sou capaz de estar aqui em cima conduzindo o cavalo, eu sou capaz de conduzir as rédeas da minha própria vida. Então, isso é muito gratificante, a gente trabalhar nessa área e ter esse tipo de retorno, né? E aí tem essa frase que eu gosto muito, que é: o cavalo tem uma agilidade sem tamanho, uma força indomável e um amor sem medida. E aí, aqui também, eu vou até tirar o som, já que não está ouvindo bem, mas é um vídeo mostrando um paciente nosso, um praticante nosso, que tem paralisia cerebral, e ele montado a cavalo, né? Ele conduzindo o cavalo, e a gente percebe, né? Uma certa deficiência, uma certa alteração motora, mas se a gente observar, a cavalo, essas diferenças são minimizadas. A gente não vê tão claro essas diferenças quanto a gente vê quando ele desce, né? Olha o quanto é muito mais visível fora do cavalo. Então, até isso
o cavalo proporciona para nós. E aí tem esse fator, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em pacientes com paralisia cerebral, por exemplo, muitas vezes ele passa por anos ou a vida inteira sendo acompanhado, fazendo tratamentos. Então é difícil, às vezes, manter esses pacientes motivados ao longo de tanto tempo. E aí vem esse ponto importante. Quanto mais métodos foram desenvolvidos para favorecer essas populações, melhor, porque eles vão ter esse arsenal de métodos para poder se identificar, escolher e continuar o seu tratamento de uma forma prazerosa. Tendo dito isso, espero que eu já tenha convencido vocês do quanto a ecoterapia pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu vou mostrar para vocês o que faz parte do atendimento na ecoterapia. Então, nós temos o mediador, que é o profissional que está conduzindo a sessão, que pode ser um fisioterapeuta, um psicólogo, um pedagogo. Normalmente, a gente discute o caso clínico e aí define, então, qual o melhor profissional para dar assistência naquele momento, a partir da necessidade de cada pessoa. Temos aí o auxiliar guia, que é quem conduz o cavalo, normalmente é quem faz o trato, né, o encilhamento e tudo mais. Temos o praticante, para quem nós produzimos tudo com o maior carinho. Parece ser simples, né? Mas vocês vão ver que o atendimento ele envolve muito mais do que simplesmente colocar alguém em cima do cavalo e sair para a sessão. A gente pensa em mínimos detalhes para trazer o maior benefício possível para o praticante, pensando que ele precisa ser o mais autônomo possível e o mais feliz aqui na ecoterapia e fora. E, claro, o cavalo, porque sem o cavalo, nada feito, não temos ecoterapia. E aí é o que eu estou falando para vocês. É só montar a cavalo? Não. A gente escolhe, eu vou deixar esse videozinho passando enquanto eu vou falando para vocês observarem aí alguns tipos de atendimentos. Mas não é só montar a cavalo, existem cavalos com características diferentes. E não é só característica conformacional de biomecânica, não. O cavalo, ele também tem características comportamentais diferentes. Tem cavalos que são mais rápidos, mais vívidos, tem cavalo que é mais tranquilo. Então, tudo isso a gente pensa na hora de selecionar o cavalo para aquele praticante. Material de encilhamento. A gente pode encilhar com sela, com manta. Podemos colocar ou não o pé no estribo, uma sela com alça ou não. Percebem o quanto de coisas, quantos fatores a gente pode manipular dependendo do que a gente quer? Terreno. Eu posso andar na areia, acabei de mostrar para vocês, mostrei agora o asfalto e posso andar na grama. Já existem estudos que comparam esses ambientes diferentes, os estímulos diferentes que a gente proporciona. Claro que eu não vou adentrar em todos esses detalhes, senão a gente passaria aqui dias falando sobre o assunto. E aí tem as estratégias, as atividades que eu vou incluir. Eu quero fazer, né, aquele praticante, por exemplo, que tem o tronco, né, em flexão, e eu quero uma extensão, eu quero uma abertura. Ele vai alcançar algo em cima, ele vai girar para um lado e para o outro para trabalhar dissociação de cinturas, né? O atendimento, ele sempre começa com o ato de cumprimentar o cavalo, cumprimentar a equipe, no final também tem essa despedida. E um fator muito importante é a gente considerar sempre as preferências do nosso praticante. O que ele gosta de fazer, né? Quais são as preferências dele? Então, isso é uma coisa que eu coloco muito na minha sessão. Muitas vezes, eu até coloco, né,
atividades, sugestões de atividades, aí eu combino com o praticante. Olha, nós vamos fazer 4 atividades hoje. Eu vou, de todas essas que estão aqui em cima, eu escolho 2 e você escolhe 2 também. Então, isso a gente dá para o nosso praticante autonomia, ele tem a capacidade de escolha. Isso também é importante. Então, terapia boa é aquela que faz feliz, em que se aprende divertindo e, portanto, o aprendizado é facilitado. Pode ser qualquer cavalo, ou seja, tenho o cavalo, posso montar um centro de ecoterapia. Não é bem assim. Existem cavalos ideais. Então, eu trabalho na cavalaria, sei lá, deve ter uns 300 cavalos aqui. Qualquer cavalo eu posso trazer para a ecoterapia? Não é assim. De 300 cavalos, eu tenho 20 na ecoterapia. Por quê? Porque tem que ser levado em conta o temperamento do animal, se a conformação, a biomecânica do cavalo é apropriada, se ele tem uma andadura regular. E aí, como vocês viram nos vídeos que eu mostrei, tem muito material pedagógico. Às vezes é um praticante que eu quero fazer uma estimulação auditiva e eu trago, por exemplo, um chocalho. Eu tenho que treinar o cavalo antes. A gente não faz nada com o praticante sem antes ter treinado o cavalo. Então, até com o ambiente, com todos os recursos que nós utilizamos aqui, o cavalo tem que estar devidamente treinado para tudo isso. Como eu falei, o cavalo ele tem 3 andaduras naturais, que é o passo, o trote e o galope. E sim, gente, nós temos praticantes na ecoterapia que participam, né, até de competições ao galope. São todos eles? Claro que não, né? Vai depender da característica de cada um, das condições, né, físicas, psíquicas de cada um. Mas a gente já teve, por exemplo, um caso de um praticante que ficou com a gente muito tempo, passou por um programa na ecoterapia que a gente chama de pré-esportivo, onde ele participava de aulas com outras pessoas, então eram turmas de até 6 praticantes. Depois, nós integramos ele com a escolinha de equitação, e aí ele passou a competir no hipismo clássico, e ele chegou a ser campeão na prova de 80 centímetros, depois 90 centímetros, por muitos anos, né? Ele tinha síndrome de Moebius. Então, isso também acontece. E aí, já quase finalizando aqui a nossa aula, só para trazer um pouquinho mais das evidências, olha que interessante esse artigo. Talvez vocês já até o conheçam. Esse é um artigo que foi publicado em 2020, numa revista muito importante, que tem um fator de impacto muito alto, em que vários autores, como vocês podem ver aqui, fizeram um estudo para criar um gráfico de alerta, por meio da revisão sistemática de intervenções que poderiam prevenir ou tratar crianças com paralisia cerebral. Então, eles trazem, né, a definição de paralisia cerebral, diz que o objetivo do artigo é trazer essa visão das melhores evidências disponíveis, os artigos que foram publicados de 2012 a 2019, criando, então, um gráfico de alerta para fornecer orientação para os profissionais que trabalham na área, sobre o que funciona ou não, sobre a tomada de decisão e destacando as áreas que necessitam de mais pesquisas. Então, eu já vou mostrar um gráfico para vocês. Nesse gráfico, tudo que tiver em vermelho significa parar, ou seja, não existe evidência de alta qualidade de ensaios clínicos randomizados, ou então tem revisões sistemáticas indicando ineficácia ou até dano. Vou mostrar algumas bolinhas, vocês vão ver lá em amarelo, que significa, opa, parece que isso aqui funciona muito bem. Mas a gente precisa de mais pesquisas para aumentar a estimativa do efeito, ou ainda é um pouco desconhecido.
E o verde significa beleza. Tem evidências de alta qualidade em ensaios clínicos randomizados, existem revisões sistemáticas mostrando aí, né, a eficácia da intervenção. Então, aqui, ó, é a imagem que encontra lá no artigo. O tamanho dos círculos se refere à quantidade de ensaios clínicos randomizados. Então, quanto maior é a bolinha, é o círculo, maior o número de ensaios clínicos randomizados. Aqui, quanto mais para baixo, menor a evidência, quanto mais para o alto, maior a evidência, e a cor eu já falei. E por que eu trouxe isso? Porque esse artigo já mostrou que a ecoterapia pode melhorar o equilíbrio e a simetria. Em amarelo, temos função manual e função motora grossa, que precisam de mais estudos, assim como também diminuição da espasticidade. Então, esse é um artigo, né, muito bacana, mostrando aí o nosso avanço, né? E aí trouxe aí para vocês. A gente sabe, né, que em termos de evidência, quanto mais no topo da pirâmide, melhor, né? Então, hoje a gente já tem ensaios clínicos randomizados com a ecoterapia, a gente já tem, né, com assuntos, né, com temas, populações diversas, a gente já tem estudos com meta-análise. Claro que a gente precisa avançar muito. Eu brinco que se a ecoterapia fosse o desenvolvimento motor, a gente estaria engatinhando, mas a gente já nasceu, a gente já está crescendo, né? E com certeza muitos de vocês, né, quem sabe, não vão seguir nessa área, também não vão se tornar pesquisadores e vão contribuir aí com o avanço, né, dessa área, seja até mesmo com os TCCs aí da graduação. E aí, baseado em tudo isso que eu falei, a gente vem para os efeitos terapêuticos, né? Então, observe, vou mostrar só alguns dos efeitos, mas observem aí essa paciente, né, essa praticante. A gente vê, ó, ela com uma escoliose, e à medida que eu vou dando os estímulos táteis, eu vou utilizando de recursos como segurar a argola, ela vai melhorando, né, a simetria corporal dela, ou mesmo utilizando o espelho para conscientização corporal. Melhora do equilíbrio postural, e se eu melhoro o equilíbrio, né, eu também melhoro a marcha. Então, a gente está fazendo atividade aqui, né? A gente vê que às vezes ele perde o equilíbrio, ele vai para segurar a alça, ele volta. Então, a gente vai dando ajustes, fazendo a conscientização corporal. Ó, cavalo saiu, ele desequilibrou, segurou na alça, voltou. E aí a gente para pensar, né? O equilíbrio postural é uma das habilidades que a gente consegue trabalhar mais na ecoterapia. Por que será, né? E aí eu pergunto para vocês, como que a gente trabalha o equilíbrio postural de uma pessoa? Desequilibrando, criando desafios, ajustes posturais constantes. E o que o cavalo faz? O praticante está montado, centro de gravidade do cavaleiro coincidindo com o centro de gravidade do cavalo, o cavalo começa a se deslocar, começa a tirar o praticante desse centro de gravidade. Então, ou seja, começa a exigir dele controles e ajustes posturais. Então, sistema vestibular sendo recrutado, informando o posicionamento o posicionamento da nossa cabeça, sistema visual com as percepções em relação ao nosso espaço, sistema somatosensorial informando para o cérebro o posicionamento dos meus segmentos corporais, sistema cerebelar, né, refinando, coordenando esses movimentos, e o sistema nervoso central integrando todas as informações. Por isso a gente diz ser multimodal, né? Vários sistemas atuando em conjunto. E aí existe um protocolo de atendimento que eu vou fazer de acordo com a necessidade de
cada uma dessas pessoas. Então, para começar a ecoterapia, a gente faz uma avaliação muito minuciosa para que a gente descubra a melhor maneira e a necessidade de cada uma dessas pessoas. Outro efeito terapêutico, né? Tá presente aí todos os elementos psicomotores, né? Coordenação, orientação espaço-temporal. Olha aí, gente, o nível de treinamento do cavalo, né? Será que todo cavalo consegue, né, suportar uma argola com brilho, né? Então, isso foi uma apresentação que a gente fez. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente treina o cavalo, né? E além disso, a gente consegue reforço pedagógico, atenção, concentração, né? Muito comum a gente pedir da escola um relatório para a gente saber quais são as necessidades, qual é o comportamento, né, daquele praticante fora do contexto da ecoterapia, para a gente estar integrando isso ao nosso contexto da ecoterapia. Finalizo com uma frase do Mahatma Gandhi que eu gosto muito para a minha vida pessoal e eu acho que se correlaciona muito com a ecoterapia, que é: a força ela não provém da capacidade física, e sim de uma vontade indomável. Para quem trabalha na área, para quem já montou, que conhece cavalo, existe o adestramento. E aí, muitas vezes, no adestramento paralímpico, a gente vê uma pessoa amputada, bilateral, conduzindo cavalo, né? Com a rédea na boca e galopando incrivelmente. E aí você olha e fala, poxa, se fosse considerar só a capacidade física, talvez eu não acreditasse que a pessoa fosse capaz de fazer aquilo, né? Então, a ecoterapia tem muito disso, né? Ela gera desafios e as pessoas vão vencendo esses desafios de uma maneira muito incrível. Finalizo deixando aqui os meus contatos. Eu fico à disposição de vocês. Podem entrar em contato por e-mail, pelas redes sociais. Eu vou estar sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, para ajudar a quem quiser sobre esses assuntos. Agradeço mais uma vez a professora Carolina, a professora Carla, por essa possibilidade de estar aqui, né, compartilhando aí com vocês todas essas informações, falando, né, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente tanto gosta. Então, muito obrigada mesmo. Andréia, que palestra maravilhosa, né? Que didática que você tem, muito gostosa de ouvir, muito fácil de entender. Parabéns, né? A gente estava conversando lá no comecinho, batendo um papo, que eu falei 37 anos de formada, então você imagina, na minha época de formada, não existia ecoterapia. Então, acompanhar esta evolução no andar destes anos é uma coisa muito bonita, né? Ver aonde a ecoterapia, como ela começou, como ela chegou. Então, assim, ver vocês aí, você, doutora Andréia, a doutora Carolina, né, na frente desses tratamentos é muito gratificante para a nossa profissão, né? Eu quero chamar a professora Carolina, que chegou, né? Carol, entre. Carla, obrigada pelo convite de participar dessa banca, dessa discussão. Eu me sinto muito honrada em ter a Andréia aqui conosco. A Andréia, ela trabalha, além de com muita evidência científica, a Andréia trabalha com muito amor. Então, quando você sugeriu uma palestra no nosso Congresso Internacional sobre Ecoterapia, o primeiro nome que veio na minha cabeça e também no meu coração foi o da Andréia. Andréia, a Carla é uma defensora da ecoterapia, ela sempre lutou muito para instituir a ecoterapia aqui no Unisalesiano. Então, hoje nós temos tanta disciplina teórica e também a prática com os estágios supervisionados. Isso então, também é uma conquista da ecoterapia, né? Porque ao longo do tempo dá a oportunidade dos alunos conhecerem de fato a área. Exatamente. E, na verdade, a gente sente
se sente muito honrado com a sua presença aqui, porque eu sei de toda a sua dinâmica de trabalho, de cursos nacionais, cursos internacionais, e ainda está, né, dentro do plano terapêutico também, fazendo a função de terapeuta dentro do picadeiro, então a gente se sente muito feliz. Sua palestra foi brilhante, tanto de conhecimento e também como de inspiração. Você inspira amor pela ecoterapia, e isso, assim, é gratificante a gente ver, seguir e aprender com você. Com certeza. Mas aí a recíproca é verdadeira. De fato, eu não costumo muito negar quando é ecoterapia, né? Normalmente eu sempre estou pronta, porque eu acho que todo mundo tem que conhecer. Mas o pedido vindo da Carol, mesmo se eu não pudesse, eu daria um jeito, porque ela é também uma grande referência nessa área, ela também é estudiosa nessa área, né? E eu acho que eu sou muito grata por tudo que eu vivo, mas principalmente por isso. A ecoterapia trouxe pessoas muito especiais para a minha vida e a Carol é uma delas. O único defeito dela é não morar em Brasília, não estar perto de mim. Só. Falo mesmo. Como queria ter você mais perto. Mas ainda bem que a tecnologia permite isso, né? Como um momento como esse. E aí, por meio de você conhecer a Carla, que foi uma querida desde que quando eu a conheci. Eu estou muito feliz mesmo de estar participando desse momento. Eu espero que os alunos fiquem tão felizes quanto a gente. Isso É um mesmo. prazer imenso ter as duas aqui na tela, né? É muito gratificante. E também adorei conhecer a Andréia, uma pessoa muito simpática, muito simples, muito acessível. Então, assim, uma profissional maravilhosa, né? Professora Carolina, tem algum questionamento? Eu acho que a Andréia trouxe um ponto crucial na palestra, que é a evidência científica. Eu acho que toda ciência, sim, começa com questões que a gente precisa sempre trabalhar, melhorar, questões que depois a evidência científica mostra que poderíamos ter feito de outro jeito. E isso foi brilhante na sua palestra. E eu gostaria muito, Andréia, já que nós estamos aqui num congresso internacional, nos falando para os alunos da fisioterapia, que você destacasse o papel do fisioterapeuta dentro dessa equipe multidisciplinar, interdisciplinar, nessa engrenagem que você trouxe para nós, da importância de todos os profissionais. E eu queria que você destacasse o papel do fisioterapeuta dentro dessa nossa equipe maravilhosa, né? Boa, que inclusive eu não abordei sobre isso, mas na lei que eu trouxe, lá na lei está escrito que um centro de ecoterapia, para ele funcionar adequadamente, ele tem que ter, no mínimo, um psicólogo, um equitador e um fisioterapeuta. Então, bom para a gente, que todo centro de ecoterapia tem que ter um fisioterapeuta. E por que isso? Porque é de fundamental importância mesmo, né? Para iniciar a ecoterapia, a gente precisa de uma avaliação médica para a gente entender a clínica do paciente, né, o que está sendo feito clinicamente falando. E aí uma das avaliações é a do fisioterapeuta. Então, a nossa importância ela começa aí, porque muitas vezes até converge da avaliação clínica. E aí a gente tem que entrar em contato com o médico, encontrar a melhor maneira, né? E aí vem a fisioterapia, auxiliando toda a equipe, com a questão até ergonômica, com a melhor maneira de atender, de posicionamento do paciente. A gente atua na discussão do caso clínico, a gente é muito importante na hora de escolher o melhor equipamento, na sugestão de atividade e até mesmo porque, né, um outro ponto importante, motivar a equipe, né, para a questão de autocuidado, né, de estar realmente ali. A gente que trabalha na ecoterapia está sempre ali com o braço, sempre ali posicionando, então a gente está sempre aqui, estão fazendo atividade física, temos que fortalecer, e por aí vai. Né? A gente embasa muito os nossos relatórios, então a nossa participação é tão importante que é obrigatório por lei. Né? Então, isso foi uma conquista também, né, ao longo do tempo. Tem pessoas que falam assim, acham um absurdo, por que é o fisioterapeuta, por que não é obrigatório o médico, né? Só que a gente tem que pensar que a lei, ela é nacional. Então, se é difícil, às vezes, ter um psicólogo e um fisioterapeuta, imagine lá no interior do Amazonas se eu obrigasse o centro a ter um médico, né? Então, é por essa questão. Então, tem que ter pelo menos alguém da área física, alguém da área psicológica,
que possa estar perpassando, né, todas as necessidades aí. Porque uma coisa que eu não falei nessa aula, mas que é item 1, para a gente indicar qualquer pessoa para a ecoterapia, o primeiro ponto é segurança. Então, a gente faz tudo com muita segurança para quem está montado, né? Se eu não ofereço segurança, então eu tenho que repensar a minha prática. Isso aí. Muito bom. Nossa, gente, olha. Ai, tá tão bom que eu gostaria de ficar aqui conversando com vocês mais tempo. Porém, eu tenho que me despedir, tanto da professora Carolina. Carol, muito obrigada pela participação. E agradecer, assim, do fundo do meu coração, a doutora Andréia, por esse tempo, né, que ela destinou a gravar aqui a palestra, preparar essa palestra com carinho, e como ela foi excelente, né? Então, eu quero, em nome do Unisalesiano, do 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, eu gostaria muito de agradecer a vocês pela participação. E espero, nas próximas edições, poder contar com vocês novamente. Obrigada. Gratidão, viu? Agradeço também mais uma vez e me coloco à disposição. Que vocês precisarem, pode saber que pode contar comigo. A professora Carolina é uma grande parceira mesmo. Agora a Carla já é também, porque eu já conheço, já virou amiga. Então, o que vocês precisarem, é só me chamar que a gente se organiza e no final dá tudo certo. Então, tá joia. E desejo um ótimo congresso para todos, que vocês aproveitem todas as palestras, que seja incrível para todos que estão assistindo. Obrigada. Muito obrigada, viu? Beijo. Tchau, gente. Um abraço para vocês.